Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que o Neto, né, que soltou o verbo aí defendendo os jogadores do Palmeiras que não estão na pré-lista aí dos 50 jogadores pré-convocados aí para a seleção brasileira, né, nessa convocação do Ancelotti. E o Neto soltou o verbo aí defendendo os jogadores do Palmeiras, principalmente o Estevão, que é um absurdo não estar sendo cogitado, né, não está na pré-lista da convocação. E aí, ficou interessado? Quer saber tudo o que a mídia está falando, o que o Neto também está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Você convoca o Oscar e não convoca o Estevão. Isso é palhaçada, irmão. Isso é vergonhice. Isso é cachorrada. O seu Juan e o seu Rodrigo Caetano. Isso é um absurdo esses dois caras fazerem isso. Aí você tem o Neymar. Fode isso. Bota os outros aí. Ah, esses daí só. Do Brasil só. Então... Aqui não é bom zagueiro, mas não vai. O Pedro, pra mim, tem que ser titular. Vai. Titular. Né? Não tem conversa. Gerson, titular. Também. Hugo O Souza Hugo, vai. segundo goleiro, ou o primeiro. Agora, levar o Neymar, levar o Oscar e não levar o Estevão, Souza. É um absurdo. Cara, pra mim o Neymar, então, que não tá jogando, como é que você convoca um cara que não tá jogando? Do próprio Danilo, reserva do Flamengo. Mas ele é campeão na Kings League. A Kings League é mais importante que a Copa do Mundo, é mais importante que tudo. A Kings League é um negócio maravilhoso, a Kings League. Mas nem lá ele jogou. Nem lá ele jogou. Nem o bateu pênalti que ele tinha que bater, agora que tá curado, ele bateu. Quando não tava curado, ele não bateu. Isso é a prova que o futebol é dentro daquilo que você sempre fala, é muito comercial. A gente sabe que é um valor para contratar, para você levar um jogo da seleção brasileira com o Neymar e sem Neymar. Não tem explicação você convocar um cara que não tá jogando, já fazem mais de 2 meses que não tá jogando. Não, faz 3 anos, Souza. Não, eu tô falando depois que ele voltou pro Santos, que ele acabou fazendo... Desde a Copa ele jogou 28 jogos. Sabe quantos jogos o Estevão jogou esse ano? Pra vocês aí, haters, pra vocês que são o escambau do Neymar aí, 28 jogos jogou o Estevão. Ele jogou em 3 anos 28 jogos. O Oscar, já quando era convocado, pra mim já não servia. Porque pra mim é jogador, não vai no fundo. A última foi em 2015, né? 2015, aí o cara voltou com 50 a mais. Pode isso, e o Rafael Veiga não. Pode isso, cara. Não é uma sacanagem? Pra você ir pra seleção hoje tem que estar machucado ou tá iniciando, tá voltando de lesão, entendeu? Aí você vai. Quem tá Ou tem um empresário bom, né? Isso... Ou tem um empresário bom, né? O que você pensa disso, o Estevão não estando, o meu querido Leandro Quesada, monstro? Posso acrescentar um nome? O Alan Patrick do Internacional também está na lista dos 50, tá? O Alan Patrick. O Alan Patrick, daquilo que ele tá fazendo, ele merece. Porque ele joga muita bola. Mais Porque ele é Oscar. craque de bola. Mais que Eu não sei em termos de idade. A lista de 50, tudo bem. Tudo bem, na lista de 50 tudo bem. 3 não vai estar. Porque o Alan Patrick é craque. É um dos únicos camisa 10 que tem nesse país que joga futebol do jeito que eu gosto de ver o Alan Patrick. Hoje merecia mais do que o Neymar e o Oscar tá nessa... Mas muito mais o Alan Patrick do que o Oscar. Craque. Mas muito mais. Aí, Baldasso, falando do Internacional. Mais um nome para você, tá? Quem? Casemiro, que jogou... Esse vai ter que ser convocado porque ele tá jogando muito no Jogou Manchester no Real United. Madrid com o Ancelotti e tá no Manchester E United. tem Final 5 amanhã. Champions. E tá na final amanhã. E tem 5 Champions. Só isso, 5 Champions. Dá uma olhada nos números. Esqueceram de mim. Do Aí, ó. filme. Aquele filme lá, não é? Esqueceram. Macaulay. Moleque lá, Tem um e o Macaulay. dois. não sei o Macaulay quê. Culkin. Aquele moleque também. Moleque é craque, hein? Aquele é craque, hein? Aquele virou craque de Depois bola, que hein? encontraram ele. Depois que encontraram... É craque mesmo. Aí encontraram ele perdeu tudo. Quando os caras esqueceram de mim, mas também o pai, esse ali, ó, a vida dele, o pai e a mãe. Tem uns pai e mãe também que é vagabundo aí. Tem uns pai vagabundo, esse é vergonha, hein? Tem umas mães também que não prestam, hein? Tem umas mães que não prestam, hein? Tem umas mães duras, hein? Tem umas mães, hein? Tem umas que vai de boiadeiro, 40 mil cada boa, não sei. Mas aí, voltando pro esqueceram de mim, Estevão não apareceu na série da pré-lista. Pô, tá de sacanagem? Tá de sacanagem ou não, Veloso? Não, não dá pra explicar, né? Os números do Estevão, o que ele tem jogado, um dos destaques do futebol brasileiro ano passado, quase foi o artilheiro do Isso brasileiro. aqui em 2024, ó. Brigando pela artilharia. A 15 2025 tá do gols, lado. velho. 2025 tá aí do lado, ó. 2025. Não, então. Aí 2024, ó, 45 jogos, 10 assistências com 25 17 anos. participação, 25. Aqui, ó, 12,
4, 8, 28. Chegamos nem no Não, meio do ano ainda. impressionante, impressionante os números dele. Pô, tem 23 gols já, velho. É, vendido, é impressionante. E Não aí, deixa de jogar. Não tá entre os 50, é um absurdo. Tá sacanagem. Tem ninguém do Palmeiras na lista dos 50 do Ancelotti. Começou bem. Vamos lá, tem gols do Estevão aí pros palmeirenses? Vamos lá, mas não tem narrado? Então vamos lá. Dá para entender que o seu Rodrigo Caetano e o seu Juan, que é o quinto auxiliar, nunca é mandado embora e eles não convocaram o Estevão pro Ancelotti. Ninguém fala pro Ancelotti assim, ou pro genro dele. O genro é que o rapaz casou com a filha dele, é isso, será? É. É isso, né? É. Eu não tenho genro ainda. Quem sabe um dia. Não? Ainda não. Aí, Deus quiser que também não tenha. Aí de pegar mais um para agregar ainda, para ter que pagar ainda é duro. Aí você pega Aí tem o genro e tem o filho, né? É. Mas ninguém avisou. Aí todo mundo fala que o Kaká vai ser, que o Cafu vai ser. Pra mim tinha que ser o Dunga. Aí ninguém falou do Estevão. Ele não vê o Estevão jogar. Bom, ele não vê o Alan Patrick jogar. Aí você convoca o Oscar e não convoca o Alan Patrick do Internacional. Isso é uma aberração. Uma aberração, Quesada. Neto, é o seguinte, o Palmeiras já estará nos Estados Unidos se preparando para a estreia no Mundial de Clubes, que para o Palmeiras acontece, deixa eu puxar aqui na memória, dia 15 de junho. Dia 15 contra o Porto. Contra o Porto. Domingo, 7 horas 7 horas na Rede Globo, porque tudo é na Rede Globo. Você quer ver filme, é Rede Globo. Você quer ver o Luciano Huck, aquele nariz grandão e que é... Nossa Senhora! É o Luciano Huck, é o cara hoje do momento. Marcos Mion, é tudo lá. Aí você tem briga de galo, é lá. Aí você tem aquelas coisas explícito, é lá. É tudo na Globo, irmão. E aí, na Globo, vai ter 7 horas da noite o jogo. Palmeiras contra a equipe do Porto. Na Globo, tudo é na Globo. E aí? Bom, pensando em seleção, é um erro absurdo não chamar o garoto, né? Tem motivo, você acha, Quesada? Então, é isso que eu tô imaginando. Não, você pensando no Mundial, eu já pensei. Mas do Flamengo tem 6. É. Não dá pra achar. Não, é isso que eu tô dizendo outra coisa. Tá. É o poder do Palmeiras de repente, trabalhar no bastidor e falar, não mexe com o nosso garoto aqui, porque é uma das esperanças do Palmeiras no Mundial. Acontece acontece muito isso no futebol, a gente sabe. E por que o Flamengo não? Porque talvez o Flamengo não tenha pedido. Não, o Flamengo tem muito mais força que qualquer outro mas time. talvez não tenha pedido, mesmo. é isso que eu estou dizendo. Mas será? Opa. E não vamos esquecer, o Palmeiras não tem só jogador brasileiro que vai para a eliminatória, né? Tem jogador estrangeiro também, tem o Piquerez, tem o Gomes, né? É, claro. Mas desculpa, não convocar o Estevão, mas eu o não acho melhor que jogador do Palmeiras futebol tá- brasileiro. Eu não acho, tô dizendo não que acho. eu tô dizendo que Não, pode eu sei ser que você um está pedido, falando, é né? legal você ter falado isso, verdade. porque eu nem tinha pensado nisso, mas é um absurdo. Posso estar errado, tá, Neto? Eu só Não, tô- mas tudo bem, mas você pode estar errado, mas você não está errado. Eu não tô Não errado. foi por causa disso. Não, não foi. Não foi por causa disso. Não tem explicação para isso. É só absurdo. Não levar o Alan Patrick e levar o Oscar é outro absurdo. É um Isso é absurdo. sacanagem. Isso é coisa, sabe? Isso é coisa nojenta. Porque se a CBF fizer isso, o Ancelotti vai estar ajudando o Palmeiras, claro, mas teoricamente prejudicando o Flamengo, o Botafogo, E não é- os times que vão. não é Então justo. não faria isso, não faria. Não faria isso. Agora, não levar o Alan Patrick e levar o Oscar. Sabe quanto tempo que o Oscar não é convocado para uma seleção? 10 anos. Desde 2015. O Oscar foi um jogador mais ou menos, mas bem para mais e para menos. Essa é a grande verdade. Ele estava na lista do Dorival com o Lucas Moura, lembra disso? Mas lógico que vai estar. dos O cara 50. veio da China, 50. o cara joga no Dos São 50. Paulo, ganha 2,5 milhões por mês. Às vezes tem que estar, só para estar, para valorizar o passe do cara. Como é que eu posso convocar um cara que fez 2 gols? Quem cuida da carreira 2 dele? gols! Vocês assistiram o São Paulo? Sim. Quem cuida da carreira dele? Não sei se é o Juliano Bertolucci, talvez? Não sei. Mas saber. Não sei se é o Juliano Bertolucci. Acho que é. Entendeu? Então, quando você tá na lista, você tá na lista com 2 gols. Eu fiz o jogo São Paulo e Grêmio, eu fiz o jogo do Corinthians. Meu irmão, Juliano Bertolucci. É o Juliano Bertolucci, o empresário. Então, eu acho que eu já sabia que era ele. Então, vamos lá. Você assistiu o jogo São Paulo e Grêmio? Sim. O Oscar, ele caminha. Ele caminha. Ele não joga, ele não corre, ele não tem ação, ele não tem chute pro gol. Como é que eu convoco um cara desse?
Como é que eu convoco um jogador que há 10 anos não vai? E aí não dou chance para o Alan Patrick, que está arrebentando no Internacional. É justo isso, Veloso, Souza e Quesada? Não dá para entender essa primeira convocação. Ancelotti está chegando agora e acredito até que essa convocação teve muita influência de outras pessoas, né? Ele não chegou e botou 50 na mesa, porque ele até não acredito que ele já estava pronto para isso. Mas que tem um monte de equívocos, principalmente com relação ao Palmeiras. É impossível hoje um treinador colocar 50 nomes na mesa e não levar um jogador do Palmeiras. Não, o Estevão. Absurdo. Tudo bem. Tem que estar. Eu acho que do Palmeiras tem que ir o Estevão para Não, nessa lista de 50 tem que estar Veiga, tem que estar Murilo, tem que estar o Estevão, tem que estar o Everton. 50? Os 4. Tem que estar todo mundo. Os 4 tem que estar para mim, para você, Souza. Para mim também, é sem explicação. A gente tá falando de injustiça, mas a seleção brasileira, a gente está vendo isso durante muitos anos. Por que você não veio trabalhar Dorival. ontem? Você foi fazer cirurgia? Vou levar o Joaquim. Muita gente me ligando. Recuperou rápido, hein, Souzinho? Esperou rápido aí. Vai rápido. É cirurgia rápida. E aí, o que mais? Então a gente está falando de injustiça, mas é o que acontece sempre. O Dorival era a esperança, falou de mudança, quer trazer a seleção. Bom, o Dorival mais pra Júnior fez o próxima. planejamento em cima do Neymar. O Fernando gente, Diniz também. O Fernando Diniz Mas é foi lá comercial. O visitar Fernando ele. Diniz pegou helicóptero. Foi lá em Mangaratiba. Craque, você Tô de lembra? sacanagem, velho. Vocês lembram? Primeiro episódio, então, no dia 24 de maio, neste sábado. Às 10 horas da noite, então, o documentário fala sobre todas as competições internacionais e mundiais já criadas no futebol. Você já teve o spoiler do primeiro episódio, tá bem legal, né? Tá muito bom. O convite tá feito na tela, então, pra Quem vocês. teve o ó. segundo não deixaram. Não deixaram, né? Vai ver no Disney Plus. Então, o primeiro capítulo, né? O primeiro episódio nesse sábado, 10 horas da noite. Vocês acompanham também, então, disponível na nossa programação, mas no Disney Plus tudo estará lá pra vocês maratonarem neste final de semana. Vinícius Nicoletti agora conosco para falar sobre o Palmeiras que joga nesta quinta-feira a Copa do Brasil contra o Ceará. Vinícius. É isso aí, Bruno. Mário, abraço para vocês, para os companheiros no estúdio, fã de esportes. Palmeiras segue a preparação para enfrentar o Ceará na quinta-feira, já iniciou na segunda-feira, hoje o treinamento na parte da tarde e já leva uma dúvida para esse jogo contra o Ceará, porque o Paulinho está fazendo um trabalho individualizado, está seguindo aquele cronograma especial, ele está liberado para jogar, mas ainda não 100%, foi titular no jogo contra o São Paulo, jogou 60 minutos e ficou fora dos 2 últimos jogos do Palmeiras contra o Bolívar e Bragantino. Então provavelmente é a dúvida, também fique fora dessa partida contra o Ceará, mas é a dúvida que o técnico Abel Ferreira vai levar para esse jogo. A novidade é o Mikael, ficou fora da equipe um mês tratando de uma torção no tornozelo, já está treinando normalmente essa semana com os companheiros e pode retornar à equipe, pode ser relacionado para essa partida contra o Ceará, uma opção a mais para o treinador palmeirense. Sobre política envolvendo a eleição do novo presidente da CBF. O Palmeiras foi o único clube da Série A que não assinou um manifesto envolvendo aí mudanças, exigindo mudanças no estatuto da CBF. Esse manifesto aborda vários temas, como profissionalização da arbitragem, mudança no processo eleitoral, novo fair play financeiro, criação de uma liga. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Neto que soltou o verbo aí defendendo o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, jogadores do Palmeiras aí, no mínimo 4 jogadores eram para ter sido estar na pré-lista dos 50 nomes pré-convocados aí para a seleção brasileira, né? E jogadores como Estevão, é um absurdo não estar na lista e ver um jogador machucado praticamente voltando de lesão ainda, né? O Oscar nessa pré-lista, né? Ver jogadores que praticamente aposentados, ver jogadores que não estão nem compromissados com o futebol, como é o caso do Neymar, tendo aí o privilégio de estar nessa seleção brasileira. Então, isso mostra o quanto a seleção brasileira é uma comédia, o quanto a seleção brasileira é pífio, o quanto a seleção brasileira, né, enquanto a seleção da CBF é horrível, né, porque não é seleção brasileira, é seleção da CBF, né, porque antigamente a seleção era brasileira, eram os jogadores brasileiros que estavam jogando bem, não era o status, não era nome, não era número de seguidores, não era fama, era sim futebol. Hoje é por patrocinadores, né? A gente sabe que pode prestar atenção aí nos últimos jogos, nos últimos anos, a maioria é os jogadores patrocinados pela patrocinadora principal da seleção, então fica complicado isso aí, né? Não é, hoje em dia não é mais por futebol, né? Está na hora também dos jogadores criar vergonha na cara e abandonar de vez esse negócio de seleção brasileira, porque antigamente os jogadores precisavam da seleção brasileira,
né? E a seleção brasileira precisavam dos jogadores para poder vender e os caras realmente ganhariam uma comissão. Hoje em dia, os caras não precisam mais da seleção brasileira. Também não precisa ir mais para essa porcaria de seleção brasileira, né? Não sei se nos contratos de patrocinadora tem que ter ali obrigação de ir para a seleção, mas se os caras criarem vergonha na cara, não queriam ir. Um jogador que eu admiro muito hoje é o Courtois, que teve um momento que viu que a seleção da Bélgica não estava conforme ele achou que estava certo, né? Não se adequou com o treinador que estava lá e falou: simplesmente, enquanto esse cara estiver aqui, eu não quero ser convocado. E teve banca, teve peito e não foi convocado, e não quis ser convocado, e não foi para a seleção da Bélgica. E agora, depois que o treinador saiu, ele voltou para a seleção da Bélgica. Então tá faltando esses jogadores na seleção, tá faltando peito. No momento que fica só os bagres mesmo jogando, aí os caras, então agora a gente vai ter que convocar realmente os jogadores, né? Conversar com esses caras e falar: a gente vai convocar só os melhores agora, vamos convocar quem realmente é pro futebol. Porque quando começar a convocar só esses jogadores por mídia e ver que a seleção não tá rendendo, os caras vão começar a abandonar, os torcedores também vão começar a abandonar. Então tá na hora de fazer isso. Que é um absurdo um jogador que nem o Estevão não está na seleção brasileira. Um absurdo. O cara tá jogando fino. É um absurdo um cara que nem o Estevão não está na seleção brasileira. Mas e aí, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos.